Você ainda acredita que a política é feita por idealistas ou pessoas que têm alguma vontade de fazer o bem? Que no topo estão os mais preparados, os mais éticos, os mais justos? Abra os olhos. O jogo do poder não é vencido por santos, é escrito com sangue, silêncio e dissimulação. A superfície brilhante que você vê nas câmeras esconde um subterrâneo apodrecido, onde alianças se constroem com chantagens e promessas são seladas com traições. A política é uma dança de máscaras, onde quem mostra o rosto verdadeiro morre cedo ou vira peão. Imagine um castelo em ruínas, sustentado por andaimes dourados. Do lado de fora tudo parece sólido, respeitável, mas por dentro as pedras já apodreceram, a madeira cede e o rei, ele sorri em banquetes enquanto apunhala aliados na calada da noite. A verdade é que a política sempre foi um teatro de horrores, e você, sem perceber, assiste à peça acreditando que é um documentário. A promessa da democracia, da representação, da voz do povo, virou o ruído. A cada eleição, renovam-se os atores, mas o roteiro permanece o mesmo: enriquecer, manter-se no poder, silenciar opositores. E quando alguém ousa romper o jogo, logo desaparece da história, ou vira escândalo, difamação, caricatura. Você já se perguntou por que os mais íntegros dificilmente sobrevivem nesse meio? Por que os que chegam com ideais puros são pouco a pouco engolidos por um sistema que exige sacrifícios éticos em nome da governabilidade? Porque a política, para manter sua engrenagem funcionando, precisa de cinismo, não de pureza. E é aqui que surge a verdade incômoda. A política é corrupta não porque alguns se corrompem, mas porque o próprio sistema exige corrupção como combustível. Não aquela que aparece nas manchetes, mas a corrupção invisível, de valores, de intenções, de princípios. Se você quiser entender como esse teatro foi construído, se quiser decifrar as regras ocultas que mantêm o jogo funcionando há séculos, precisa ir além da superfície. Porque a política real não acontece diante das câmeras. Ela se decide em salas fechadas, em sussurros, em ameaças veladas. E quem denuncia é silenciado. Você acha que Maquiavel era apenas um intelectual frio, descrente, que sugeria a tirania como modelo? Não. Nicolau Maquiavel é o grande xamã do poder. Ele mapeou a alma sombria dos reinos humanos. Se insistimos em vê-lo como o mal, é porque nos recusamos a encarar o que ele nos mostra. A política não é um espaço de virtude, mas de necessidade. Ele desenhou o retrato cru da ambição humana, e ele sabia que a máscara da nobreza cai no calor da disputa. Maquiavel escreveu para príncipes, mas não apenas para reis. Ele escreveu para quem deseja entender o jogo sujo, quem já percebeu que a bondade não garante nada e que a moral pública é, muitas vezes, instrumento de manipulação. Ele nos alerta: na política, o bem e o mal são fluidos, instrumentos, não absolutos. Você já sentiu um desconforto íntimo ao perceber que o homem público que idolatra parece se corromper quando assume o poder? Que o Salvador vira carrasco? Há um motivo para isso: uma câmara subterrânea que nunca vemos, onde o caráter se dobra ao solo do pragmatismo. Imagine que você habita uma casa com vitrôs coloridos. Cada cor representa um ideal: justiça, liberdade, honradez. Quando o vento sopra forte, algumas vidraças estalam, mas resistem. Outros trinques surgem. Com o tempo, cada vitral se racha, e quando o vendaval se torna tempestade, os vitrais cedem, ardem em estilhaços e o interior fica escuro. É assim que muitos idealistas entraram na política, acreditando que os vitrais aguentariam os ventos. Você não mudou de coração quando seu herói se sujou. Ele foi moldado pela mesma forja que queima quem entra no jogo. E nessa forja ardem convicções, alianças, compromissos dissimulados. Sob o luar da ambição, as estrelas morrem. Pergunte a si: quando alguém assume o poder, quais são os primeiros acordos que se fazem? Que favores se trocam antes mesmo da posse?
que segredos são guardados, que ameaças são mantidas sob a sombra. A corrupção começa nos sussurros, antes mesmo do ato formal. Você já procurou as linhas invisíveis entre conquistas e concessões? Elas existem, são pontes forjadas no silêncio. E quem atravessa essas pontes descobre que nunca caminha sozinho, há sempre um cordão preso nas costas. Nesta escuridão, poucos resistem íntegros. As vozes que clamam por reforma, por pureza, são engolidas pela pressão. Você vê isso nos discursos, você escuta nos bastidores. Você percebe talvez o peso dos ombros dos poderosos, mas não vê o ferro que carrega. Se você quer ir além do superficial, continue comigo. A seguir, veremos onde esse solo se abre e qual é o terremoto que sustenta a política como a conhecemos. O diagnóstico não é otimista. Você está doente de poder. Sim, você e todos nós que respiramos esse ar sufocante. E essa enfermidade não é mera culpa individual, é mal estrutural. É um câncer que se aloja nas fundações da política e cresce silencioso. Considere uma árvore condenada. Suas raízes apodrecidas absorvem veneno do solo. No tronco surgem fendas e no topo folhas murchas. Você olha para cima, vê galhos retorcidos, mas não percebe as raízes corroídas. A política, nesse sentido, é essa árvore. O que você enxerga, debates, promessas, leis, é o tronco e a copa. Mas as raízes, enterradas, bebem o veneno da ambição, dos negócios obscuros, dos pactos escusos. Você não é estrangeiro dessa mata, vive nela. Cada lei, cada linha de poder toca seu dia a dia, impostos, saúde, segurança. E você culpa os políticos, mas não enxerga o substrato que molda o político. Eis o diagnóstico. Você está preso a uma lógica que atravessa eleições, partidos, discursos e regimes. Você já sentiu que mudar de governante não muda o jogo, apenas troca as faces? Porque o sistema não se desmonta com voto, ele se mantém com omissão. Porque enquanto você exigir limpeza, quem está dentro seguirá operando nas sombras. Você está anestesiado pelo discurso de esperança. A mudança virou mercadoria. Você admite reformas modestas, ajustes superficiais, mas não quer encarar o abismo das raízes. Eu me proponho a te puxar desse transe. A política é sempre corrupta, não por falha moral, mas por design. Talvez você pergunte, existe saída? Sim, mas não é mágica. Exige vir as engrenagens internas. E no próximo bloco revelarei a chave, o conceito que desmonta as ilusões e permite que você ande no breu sem tropeçar. Chave. Eis a palavra que delimita a virada deste mergulho. Se usarmos a palavra errada, ficaremos presos no clichê. A chave que proponho é Realpolitik interior, uma política interna que você deve operar em paralelo à política externa, aquela das urnas, dos palácios, das manchetes. A Realpolitik interior é a ética do possível, mas não como desculpa para o torpe, como reconhecimento das leis do poder. É domar os próprios impulsos, aprender a operar sob risco, entender que ideais são faróis, não tanques blindados. É enxergar a política como terreno de sombras e ainda assim cultivar clareza no coração. Maquiavel não nos acusa de vilania. Ele nos mostra que quem ignora as leis do poder será comido por elas. A Realpolitik interior te dá um escudo, não pedir que o jogo mude, mas te moldar para jogar sem se perder. Com essa chave, você verá que muitos inimigos são reflexos internos. A vaidade, a rigidez, o dogmatismo, eles te trairão mais que adversários explícitos. Ao aplicar a Realpolitik interior, você aprende a negociar seus extremos, ideal e pragmático, luz e sombra, sonhos e chão. Você já viu líderes que pareciam sólidos e estancaram? Talvez pudessem não ter força se dominassem sua política interior. Você já viu reformadores atropelados? Talvez fossem ingênuos ao lidar com seus próprios demônios.
Durante os próximos blocos, desdobrarei sinais da corrupção interna, armadilhas da realpolitik despreparada, modos de sobreviver e agir sem comprometer a essência. Prepare-se. As verdades que virão vão doer, mas sem dor não há purificação. Agora, você já enxerga as rachaduras dentro de você. Mas como agir sem se tornar igual ao que combate? Como resistir ao sistema sem virar mártir ou simplório? Observe estas verdades. Qualquer estratégia exige adaptação. Não se cobre inquebrantabilidade absoluta. O ideal é farol, não blindagem. Alguns compromissos você fará. Nem sempre serão escalas de perversão. O erro é negar o real. Todo poder exige segurança. Não confunda isso com tirania. Segurança na própria convicção, não no controle absoluto do outro. Você precisa cultivar uma política moral adulta, mergulhar no jogo sem entregar seu núcleo. É como andar no escuro com lanterna curta. Você caminha passo a passo, atento, sem ilusões. Analise cada escolha. Que parte de você se entrega? Que arrependimentos você já aceitou como inevitáveis? Identifique os momentos em que você poderia ter dito não e não disse. Há uma lição nesses silêncios. Você não mudará o mundo em um dia, mas pode mudar sua presença no mundo. Você pode agir com intenção no meio da tempestade, oferecendo clareza mesmo quando tudo conspira para te tornar nebuloso. Você quer agir, quer sair da paralisia. Mas o que significa isso quando o mundo parece dominado por estruturas tão profundas que engolem até os mais bem-intencionados? O primeiro passo é compreender que ação, no mundo político, e aqui me refiro tanto à esfera pública quanto à privada, exige uma postura de realismo estratégico. Não basta boa vontade, não basta discurso inflamado. Você precisa aprender a dançar com monstros sem virar um. A ação lúcida começa com reconhecimento de território. Você precisa mapear as forças atuantes. Quem lucra com o caos? Quem depende da sua ingenuidade? Quem manipula sua esperança como isca? A política, como dizia Maquiavel, não é sobre o que deveria ser, mas sobre o que é. E o que é, quase sempre, é um campo minado. Aquele que age como se o campo fosse limpo será o primeiro a ser explodido. Você precisa, então, cultivar duas qualidades simultâneas, visão ampla e pés firmes no barro. A visão ampla enxerga o tabuleiro além do movimento imediato. Os pés firmes aceitam a sujeira inevitável sem que ela entre pelos poros. É possível negociar sem se vender. É possível ceder em aspectos táticos para proteger o estratégico. Mas só é possível se você tiver clareza interna, se souber o que está em jogo dentro de você. Isso exige uma prática constante de autoavaliação ética silenciosa, uma espécie de conselho de guerra interior, onde você analisa cada passo, cada concessão, cada silêncio. Não se trata de confissão pública nem de fingir perfeição. É um tribunal interno onde você decide o que aguenta perder e o que jamais pode ser negociado. Você quer exemplos? Pense em figuras históricas que resistiram a regimes corruptos sem sucumbir à loucura ou à violência gratuita. Mandela, por exemplo, aprendeu a falar a linguagem do inimigo, a construir pontes estratégicas, sem nunca abandonar o cerne de seu propósito. Ele jogou o jogo, mas reescreveu parte das regras ao demonstrar que força não é o mesmo que brutalidade. Você também pode, mas só se aceitar que vai sangrar um pouco, que vai perder aliados, que vai ser mal interpretado, porque toda ação real provoca atrito, e o atrito revela quem você realmente é. Há 3 tipos de ação possível para quem desperta da ilusão política. Ação disruptiva, que confronta diretamente o sistema, corajosa, mas muitas vezes autodestrutiva se feita sem base. Ação infiltrada, que entra no jogo para transformá-lo de dentro, arriscada, porque pode levar à assimilação. Ação formativa, que trabalha na base cultural, educacional e espiritual, mais lenta, mas poderosa a longo prazo. A verdadeira sabedoria está em combinar essas 3 dimensões com precisão cirúrgica e saber quando recuar.
quando calar, quando atacar. Política não é guerra aberta, é xadrez silencioso. Você chegou até aqui, o que significa que algo em você já está em movimento. E agora é o momento do ponto sem retorno. Porque não basta entender, é preciso se posicionar. E o posicionamento não é uma legenda no Instagram, é um modo de existir. Você precisa decidir. Você vai seguir como espectador do jogo sujo ou vai, com plena consciência, atuar com propósito mesmo no campo minado? Vai seguir se escondendo sob o discurso de não há o que fazer? Ou vai fazer o que é possível, ainda que com risco, ainda que sozinho? A corrupção da política não é uma aberração. É o resultado de um modelo que premia dissimulação e castiga a lucidez. Mas há um tipo de ação que não pode ser corrompida, a ação que nasce de um núcleo firme, a coerência silenciosa, o gesto que não busca aplauso, a decisão que não se curva mesmo diante do custo. Essa é sua arma secreta, e ela é invisível, porque, ao contrário do que dizem, o poder não está só nas cadeiras. Está em cada micro-escolha, em cada limite imposto, em cada não dito diante de uma conveniência sedutora. O sistema quer que você se sinta impotente, porque quando você acredita que não pode nada, você não tenta nada. Mas tente, e verá que há rachaduras, e por elas a luz entra. Você quer mudar o jogo? Então comece sendo o tipo de pessoa que o jogo não consegue engolir. O tipo de indivíduo que não se curva, não por teimosia cega, mas por clareza, por uma decisão ética que não precisa de testemunhas para existir. Como dizia Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Olhe para dentro, veja o que está disposto a defender mesmo quando ninguém estiver vendo. E aqui está o chamado: inscreva-se. Não apenas no canal, mas num novo pacto interno. Comente, não para engajar, mas para marcar seu território, para deixar um rastro. Compartilhe, não para divulgar, mas para abrir outra fenda no sistema, porque cada palavra lúcida é uma pedra solta na muralha. Você tem uma escolha, a mesma que Maquiavel sabia que todo príncipe enfrenta. Fingir pureza e ser destruído, ou encarar a podridão e agir com sabedoria brutal. E se você chegou até aqui, talvez já tenha escolhido, talvez esteja pronto. Agora que você atravessou todos os círculos desse inferno político, pode ver com clareza: não existe governo puro, regime limpo, estrutura perfeita. A política será sempre uma dança entre luz e sombra, porque ela nasce da própria natureza humana. E o ser humano é, como dizia Nietzsche, uma corda esticada entre o animal e o além do homem. A pergunta nunca foi como purificar a política, mas sim como operar no mundo sem trair sua alma. E para isso, você precisa fazer das sombras um campo de treinamento. Precisa conhecer as regras para não ser devorado por elas. Precisa manter os olhos abertos quando todos fecham. A realpolitik interior é a arte de se manter inteiro num mundo feito para te despedaçar. E a lucidez, sua lucidez, é o primeiro passo para isso. Não para salvar o mundo todo de uma vez, mas para se tornar um ponto de tensão dentro dele. Um espinho, uma anomalia, um lembrete incômodo de que ainda existe alguém que não se dobrou. Maquiavel não foi um cínico, foi um revelador. Ele não destruiu esperanças, ele limpou o terreno para que esperanças reais pudessem nascer. Esperanças adultas, menos dependentes de heróis, mas ancoradas em consciência. Você chegou ao fim deste mergulho e agora precisa decidir o que fazer com isso. Vai seguir reclamando dos políticos como se estivesse fora do tabuleiro? Ou vai reconhecer sua posição nele, mesmo que periférica, e começar a julgar com outro nível de atenção, intenção e presença? Essa é a missão do canal O Arquétipo: arrancar as máscaras, iluminar as engrenagens e te convidar a operar no mundo com mais coragem e menos ilusão. Se isso mexeu com você, não guarde só para si. Volte aqui, compartilhe, escreva, crie outros. Você faz parte de algo maior, não um grupo, não uma ideologia,
mas uma confraria invisível de olhos abertos. E se tudo isso te impactou, saiba, ainda é só o início. No próximo nível, vamos mais fundo. Falaremos da mentira como ferramenta de poder, da arte da manipulação ética e de como você pode se defender ou atacar nesse novo campo de batalha.